Paz do Senhor. Boa tarde aos amigos. Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma live para... Hoje nós vamos estar aqui encerrando então o nosso propósito de que fizemos durante as últimas 24 horas. E agora então às 18 horas em ponto, agora nós vamos então estar... estamos encerrando e vamos estar orando. Esperar aí mais alguns dos nossos irmãos que aguardam sempre a partir das 18 horas, para junto nós agradecer a Deus, orar e agradecer a Deus por os momentos que passamos aí juntos, orando e consagrando, jejuando na presença do Senhor. Amém. Esperando aqui os nossos irmãos entrarem, já está aparecendo alguns dos nossos internautas aí. Nós vamos... Quem é a última irmã da oração agora? Quem está finalizando? Nós tivemos agora o último período das 17 às 18 horas, com certeza a nossa irmã que está nesse propósito já encerrou agora às 18 horas, então nós estamos aqui, já entrou aí a irmã Jua, irmã Lene Nogueira, a irmã Marilda Souza. Marilda Souza, abraço, Deus abençoe vocês a todos aí, Marilda. Irmã Fátima, que está finalizando agora. É isso, a irmã Fátima, então, finalizou agora às 18 horas, já minha deve prima, estar... Maria Helena, paz do Senhor, irmã Leila e família. Irmã Ju, a paz do Senhor. Então tá, nós estamos então, vamos fazer uma oração de agradecimento. Com essa oração nós estamos então entregando ao Senhor, entregando a Deus o nosso propósito que fizemos aí durante as últimas 24 horas e agradecendo a Deus por tudo. Leninha, que prazer, minha querida, você aí, dá um abração aí no meu primo Rui. É um prazer estar aqui, né, falando um oi para vocês aí. Muitas bênçãos para vocês aí. Estamos orando por vocês, né? E força aí, o Brasil vai atravessar mais essa crise, em nome de Jesus. Amém, então vamos agradecer. Querido Deus e Pai, nós nesse momento Jesus, estamos dirigindo-nos a Ti, ó Pai, para agradecer, Deus, pelas tuas bênçãos, pois passamos, Senhor, ó Pai, alguns momentos na Tua Senhor presença, Jesus, que nós já e o Senhor tem estendido Tuas mãos poderosas para nos abençoar amado, e ouvir as nossas orações, Senhor as nossas Jesus, súplicas, muito nossas obrigada, intercessões, Senhor Jesus, ações de por graças. cada irmão, Senhor, Por isso, que Pai, eu te passou, dou graças Senhor, pela por tudo, madrugada, Senhor, e durante que o cada dia, vida seja jejuando, alcançada pela Tua Senhor, misericórdia. que cada um receba a sua porção de bênção nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Irmão Sonivaldo, a paz do Senhor. Irmãos, irmão Sonivaldo. Nós vamos estar louvando ao Senhor com o hino 459, a pedido da irmã Ju. A irmã Ju. E você deixa um outro pedido aí, tá? Assim que nós terminarmos esse, podemos louvar com mais um hino aí. Isso, né? tu fica de olho aí, né? Alguém te pedir que tu já paz coloca do Senhor, lá. Né? Maline. Aí pra... Fica de olho aí, os irmãos vão pedir um outro hino para louvar. Paz do Senhor. Amém? Quatro, 5, 9. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre alta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firme são
das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guaridas, bastante pra te ajudar. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então o crente que é o corajoso dará coroa de luz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Aleluias. Aleluias. 491, a irmã Leila está pedindo. 491. Tira um pouquinho mais baixo, porque a minha Aleluias. garganta está muito ruim. Aldelice, minha querida, boa tarde, na paz do Senhor, mãe Yolanda. 491, vamos estar louvando a Deus. Com o hino de número 491. Eu penso que é Rude Cruz. Não. Não? 491. A poder. Ah, mas o Senhor memoriza. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar, teu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Oh, paralítico, queres andar, teu sangue há poder, sim há poder. Para fazermos também caminhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue
Este sangue de Jesus, sim, Salvador, confia no Cristo, é Cristo, a mensagem sangue a poder, sim, a poder, velhos com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder, a poder, sim, no bom Salvador, este sangue de Jesus, a poder, sim, no bom Salvador, não confia no Cristo da cruz. Aleluias. Irmã Moriza pediu 96 ali. Nós vamos dar um tempinho. O pastor vai trazer uma palavra. E aí depois nós louvamos mais um hino, né? Então eu vou deixar aqui, enquanto ele procura ali, dá a palavra, eu vou procurar e deixar o hino no jeito, ver se nós sabe, né, irmã Moriza? Ok. Vai Amém, meus cantar, tá amados bem? irmãos, estamos aí, pastor Naum Souza Lima, lá de Estreito, no Maranhão. Irmã Deus Sueli, abençoe. saudade. Deus abençoe você e sua família, varão. E, irmã Sueli, nós temos mais irmãos e irmãs que já entraram e estão conosco online. Então eu gostaria de fazer uma leitura. Foi o salmo que eu meditei nessa madrugada, Salmo 91. Aleluia. Então, eu gostaria de trazer... Maravilha, pastor Naum, como está a família? Deus abençoe a todos vocês aí. O Salmo 91, que fala sobre o lugar secreto de segurança. O crente tem esse lugar secreto escondido no Senhor. Diz assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Este é o crente que está neste esconderijo secreto que eu falei, né? Então agora o último versículo que eu vou ler é o 7, que diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Então nós, ao ler esse salmo aqui, é um salmo de muito poder, que sabe que tem palavra que ela é poderosa em si. Quando você expressa ela, como eu estava agora recentemente, há minutos atrás, eu estava preparei uma live para professores, alguns amigos professores que me pediram, né? E então eu estava fazendo essa live para passar para os amigos professores, e eu estava falando justamente sobre esse ponto aqui, sobre o poder, a força, aquela força sem controle que é do original de dínamos, que é do original grego. Poder origina da palavra dínamos, que originou a palavra dinamite. Então é um poder sem controle. E este poder ele foi concedido como dom para a igreja. Ele foi concedido sobre medida, podemos dizer assim, porque aquele que busca, né, tem que buscar este poder, tem que preparar a receptividade para este poder, porque só recebe este poder, claro, o crente que está preparado. O crente que está na carne não recebe poder,
Mas se houver o preparativo, quanto mais você se prepara, mais você se aproxima de Deus. E quanto mais se aproxima de Deus, mais poder é concedido. E este poder, o Senhor Jesus Cristo, ele deixou bem claro lá em Lucas 10, onde ele diz assim que expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Então este é um poder contra as forças do mal, um poder que atua na esfera espiritual na vida do crente. Então este é o poder que emana de Deus, porque o salmista ele diz que todo poder pertence a Deus. Amém? Então, toda a palavra é linda, todo salmo é maravilhoso, mas tem salmo que é de poder, que eu considero salmo de poder. Esse aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Imagina, quando eu falo nessa palavra, eu espiritualmente analiso um esconderijo, uma fortaleza, que é o Senhor, né? Que o Salmo 46 fala que Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na angústia. Então, como fortaleza, nós entramos dentro dessa fortaleza. Fortaleza é o lugar de segurança máxima, né? Então, quando o crente se refugia nesta fortaleza do Senhor, nós podemos então descansar tranquilo, como diz a palavra que segue aqui: o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então aquele que está confiante no Senhor, ele está tranquilo e descansado. A palavra: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então qual é o teu lado? O teu lado é o esquerdo. O homem sempre é o lado esquerdo. Humanamente falando, o homem é o lado esquerdo. Porque a palavra está bem clara: 1000 cairão ao teu lado, então, e 10.000 à tua direita, então o teu lado é o esquerdo. Agora, quando você entra na direção de Deus, aí você está dentro do centro da vontade de Deus. Fala com a mãe, fala com a mãe. Aleluias! Está aí a Maria Célia, que está lá com a minha sogra, já a filha que vai falar também com a dona Jurandina, a irmã Jurandina. Deus abençoe a sua vida, dê muita saúde e fortaleça bastante aí a sua vida. Irmã Jurandina, que é a nossa matriarca aí da família Homem, da família Pereira, e que Deus abençoe a vida da irmã Jurandina, irmã Maria Célia, vocês todos aí, que sejam grandemente abençoados pelo Senhor. Eu estou encerrando aqui a minha parte, porque hoje é culto de oração. Então a missionária vai assumir já e ela vai estar atrás da palavra, mas eu só quero encerrar agora com essa palavra que eu acabei de falar, quando eu disse que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Aí termina dizendo: tu não serás atingido. Essa é uma palavra profética. Essa é uma palavra profética da parte de Deus. Creia, porque há um momento que parece que as coisas estão fora do controle, mas para o homem, para Deus, nada foge do controle. Amém. Deus, Ele está no controle de tudo. Deus abençoe a todos vocês aí. Eu passo aqui para a missionária Eva, ela vai dar continuidade. Vamos cantar esse hino aqui. Mãezinha, benção, mãe. Nós estamos aqui orando pela senhora e eu gostaria de pedir a todos que estão online aí que orasse por ela. Ela teve uma cólica de rins essa semana, ficou hospitalizada. Agora está lá na casa da minha irmã Maria Célia, na marra, né? Quase amarrado lá para recuperar as forçazinhas dela. O João tá ali, disse que tá orando para a senhora ter força aí nos braços, mas a senhora já sabe para quê, né? Para fazer aquele frango caipira e aquele biscoito que só a senhora sabe fazer, que a gente até tenta. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez, a pedido da irmã Moriza aí, 96, muito alto, não? Isso aqui. Então, se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, pra
formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. E a tua fé placa no Senhor, e não mostra frutos ou nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Melhorou? Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina luz, que nos limpa sempre o sangue de Jesus. Temos claridade em nossos corações, viveremos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se na luz estamos, consolador, traz a luz do céu divino resplendor, penetrando ele no seu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. E alegre flores a mansão sem par, ó, enfrenta as trevas que vão se afastar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Amém, irmã Iolinda. E o irmão, o pastor Israel, né? É o pastor Israel, lá da 72, Palmas, Tocantins. Aleluia. Quadra 72, pastor Israel. Deus abençoe a vida de vocês todos aí. Amém. E eu quero também, vou ler uns salmos, porque hoje eu quero falar da vida de Davi, como eu falei para vocês ontem, né? Que eu sou uma apaixonada pelo personagem de Davi, na palavra do Senhor. E os salmos, às vezes quando eu leio o salmo, eu penso que foi eu que escrevi, e tem hora que bate tanto comigo que eu falo, olha eu aqui, né? E a gente, só quem não lê o salmo, só quem não lê salmos, não tem essa sensação. Porque às vezes a gente está passando por coisas, a gente vai lá, abre uns salmos, e ali está ele falando com as nossas vidas, né? E essas fases que eu trouxe da vida de Davi aqui, eu até escrevi aqui algumas coisas para não deixar passar nada para trás. Mas eu vou ler o Salmo 23, que é um dos salmos mais conhecidos. Eu creio que um dos salmos mais conhecidos da palavra do Senhor é o Salmo 23. E acho que todos nós amamos esse salmo. E fala muito, né, aos nossos corações.
que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepararás-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com um cálice unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Né? Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é um dos versículos, né, que nos fala muito. E como eu disse ontem, que nós precisamos ter mudanças, né, fazer mudança nas nossas vidas. E para trazer um pouquinho de ontem, nós precisamos respeitar as mudanças, porque através das nossas mudanças é que vem os frutos das nossas fases. Tem pessoas que não quer ter mudanças, mas como vai passar as fases sem ter mudanças? Muitas vezes, muitas pessoas vai para um casamento, para um relacionamento com um comportamento de solteiro. Não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque agora você tem que mudar o comportamento. Você mudou de fase, você não é mais solteiro, você agora é casado. E aí, às vezes, dá muito contrito. Por quê? Porque o solteiro, às vezes, pensa lá, eu casei, e agora? Eu não vivi tudo aquilo, né? Agora que caiu a ficha, não vivi tudo aquilo que eu queria viver. E aí quer ter aquele comportamento de solteiro, ir para os futebol, ir para os bar, e sair com os amigos. E não é mais isso, agora mudou a fase, né? E às vezes também tem pessoas que aceitam Jesus e não muda o comportamento. Fica com aquele mesmo comportamento, não muda a vida, não tem testemunho de cristão. E aí vive como antes, na vida do mundo. Fuma, bebe, se prostitui, vai, né? Continua a mesma vida, não muda, não tem mudanças. E como vai mudar de fase? Como você vai sair de uma pessoa do mundo para um cristão? Tem que haver mudança. Se não haver mudança, jamais você vai passar a ser um verdadeiro cristão, né? Que a Bíblia nos diz. Então eu já quero falar da vida de Davi, das fases da vida de Davi, que nos reflete as nossas vidas de hoje, né? A primeira fase de Davi, ele era um rejeitado e ao mesmo tempo ungido. Por que nós falamos que Davi era um rejeitado? Davi, enquanto todos estavam em uma mesa, comendo, né? E Davi estava lá no pasto cuidando das ovelhas. Ele era o caçulo. Na religião judaica, o filho mais novo, o filho caçulo, ele é super protegido, ele é bem cuidado, ele tinha que estar naquela mesa. E eu já ouvi até estudiosos dizendo que Davi poderia ser um bastardo, porque para ele não estar sentado na mesa, talvez ele não seria um filho legítimo da família de Davi, onde estava ali. Por isso ele estava lá no pasto. Porque não é normal ele estar lá no pasto enquanto toda a família está numa ceia, numa mesa, compartilhando ali. Mas isso é um estudo longo, se os irmãos quiserem buscar isso daí. Não tem base bíblica. Não tem, começar, né? Não tem, porque a palavra de Deus já é bem clara, dizer o filho de Jessé, o belemita. Então, pois mas é filho de Jessé. Mas há estudiosos que é filho de Jessé. Isso é fora do contexto. Pode então, vamos prosseguir. Então, ele era, de qualquer maneira, ele era um rejeitado, né? Mas ele foi ungido, mesmo tendo essa rejeição, porque a palavra do Senhor diz que ele era um menino de afeição suave. Ele era um menino bonito, mas ele não era como o irmão dele, que a Bíblia fala que era forte, né, fala de toda a beleza de um homem, né? Davi era um simples adolescente, ruivinho, bem simples. Era uma afeição suave, mas não tinha aquela força como os irmãos, né? E essa é a fase de Davi. Ele era um rejeitado ali, mas ele foi ungido ao mesmo tempo. E a segunda fase de Davi,
que é uma fase assim bem interessante, é que Davi, ele foi ser garçom dos irmãos dele. Os irmãos dele foram para a guerra, ele já era ungido e ele não foi convocado para a guerra. Davi ficou. E o pai dele chamou ele: Davi, vai levar alimento para os seus irmãos, né? E também algum recadinho. E Davi, se fosse eu, né, uma Eva, diria assim: para ir para a guerra eu não sirvo não, mas para levar comida e recado eu sirvo. Mas Davi não era eu, graças a Deus, né? Mas trazendo para nossas vidas hoje, Davi, ele foi servir umas pessoas mais simples do que ele, porque ele já era ungido. Ele poderia falar: não, eu não vou, porque, né, isso não... Eu agora sou ungido. Davi poderia mudar de personalidade ali, se achando, mas não, Davi continuou cuidando das coisas do pai dele, cuidando das ovelhinhas dele, e com o mesmo temperamento, só mudando as fases dele. E Davi fez o que o pai mandou e foi. E Davi, chegando lá no campo, ele muda para a terceira fase. E Davi, ele vai mostrar o que? Os feitos dele, o currículo dele. Né? Ele chega lá, ele fica sabendo de toda aquela situação e ele fala: eu matei um leão e matei um urso, deixa eu lutar com esse, né, com esse incircunciso aí. E o rei fala: você matou um leão, você matou um urso, então você tem alguma coisa, você tem algum feito, né? E Davi então foi com os feitos dele, que ele tinha feito. Porque esse leão aí é uma coisa que às vezes a gente fala uma frase que a gente tem que matar um leão por dia, mas é verdade. Esse leão que nós temos que matar aí é o nosso eu, é o nosso temperamento, é tudo aquilo que a gente pode fazer, porque esse leão e esse urso aí, na época de Davi, ele que cuidava das ovelhas, era normal eles matarem, mas não do jeito que Davi matou. Então esse leão aí, nós temos que matar mesmo. Para a gente passar para a próxima fase, a gente tem que matar um leão por dia. E tem que continuar matando esse leão e esse urso aí, para a gente passar para a próxima fase, que é matar o gigante. Que esse é mais, né? Esse é mais complicado. Porque ele é forte, ele é super... preparado para a guerra, enquanto Davi não sabia nada de guerra. Não tinha armas, ele estava super armado, com todas as armaduras, Davi não tinha. Então, resumindo aí, missionária, o que ocorre é o seguinte: Deus permitiu então que ele lutasse e matasse o leão e matasse o urso como um treinamento. Exatamente, mas lá na frente eu vou falar desse treinamento, que era um treinamento. Exatamente. Exatamente, isso nós temos que fazer, e treinando. A nossa vida aqui é um treinamento. Então Davi, ele foi sem armadura nenhuma. Tentaram vestir uma roupa nele, umas armaduras dele, mas pesava mais do que ele era um meio metro de gente. Então não deu certo. Ele falou: não, eu vou do jeito que eu tô mesmo. Foi lá e pegou 5 pedrinhas, né? Aí às vezes a gente pode pensar assim: o que será que Davi pensou? Que ele ia errar na primeira pedra e ele tinha mais opção, né? Mas lá na frente, na palavra do Senhor, isso tá, pastor, que eu conferi. Golias tinha mais 4 irmãos. Sim, sim. Ele podia ter pensado assim: que eu pego a família inteira, sim, que eu acabo com a raça toda se vem. Então eu tenho... Inclusive, todos os 4 foram mortos por Davi ou por seus homens, sim, mais lá na frente, né? Mas como ele já sabia que Golias tinha esses 4 irmãos, ele falou: eu vou tem que ir preparado, resguardar, né? Preparado. Então não vá para a guerra sem estar preparado. Se você sabe que o Golias tem 4 irmãos, leva 5 pedras. Leva as 4 para o restante da família, que talvez são confusãozenta, que eles não tiveram nem coragem, né, de atacar Davi. Eles deviam estar lá, mas eles, né, ficaram quietinhos, porque eles viram que o negócio era mais estreito. Então, que nós tenhamos essas 4 pedras aí extra nas nossas mãos. E Davi, ele com isso, ele se tornou o quê? O queridinho do rei, né? E ali Davi, ele recebeu a filha do rei, como, que nem foi uma grande coisa, né? Só Jesus na causa, aquela filha que ele recebeu de dote ali, não foi boa coisa, mas recebeu, não pagava imposto, todas as coisas que ele recebeu foram bênção, né? E ele se tornou um queridinho do rei. E foi por um longo tempo ali de queridinho do rei. Então essa foi a fase de Davi.
matou o gigante ali, ficou famoso, ficou queridinho do rei. Mas como isso nas nossas vidas hoje nunca dura para sempre, aí vem o quê? A quinta fase, que é o odiado do rei. Aquele mesmo rei que ali estava tendo Davi como queridinho, começou a odiar Davi, começou a perseguir Davi, né? Começou a afrontar Davi. E isso acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente tem pessoas que ficam ali, né? Como diz o ditado, fica com aquela puxação de saco, de repente aquelas mesmas pessoas começam a falar mal de você pelas costas, começam a te maltratar, você não sabe por quê. É só fase, meu irmão, ó, fica tranquilo, vai passar, como todas as fases passam, e nós vamos para a sexta fase de Davi. Essa sexta fase de Davi é uma fase que ele teve a oportunidade de matar o rei. Poderia dizer, teria a chance de uma vingança, mas preferiu poupar a vida do rei. Porque o coração de Davi era um coração amoroso. O nome dele já diz, amado. Ele era uma pessoa que tinha um coração, ele tinha como nós hoje, todas as fraquezas, todas as lutas, tudo que nós passamos hoje, Davi passou. Mas Davi tinha um coração muito bom. Permita só uma palavrinha, é muito importante isso aí. Veja bem, Davi, na verdade, ele não matou Saul, né? Em primeiro lugar, respeitando a unção de Deus, né? Respeitando a unção de Deus. Respeitando a unção de Deus. Ele não queria saber se Saul merecia ou não merecia, mas era um ungido de Deus como rei. Então, para ver como Davi, ele não tanto pelo homem, mas por amor a Deus e pelo cuidado, digamos assim, pelo zelo, né, zelo das coisas, o de respeito Deus. Que também, além que, de rei, era sogro dele, né? E tanto é que ele expressou assim, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Então, Davi, e hoje, irmãos, nós queremos olho por olho, dente por dente. Vingança, isso não está no linguajar do cristão, não. Não existe vingança, não, para o nosso meio, não. Não tem isso. Se o irmão te ofendeu, há a possibilidade, sim. Ore por ele, ame ele, não revide, não vale a pena. Como Davi fez, ele poderia, ele tinha, né? E que o rei falou? Ah, meu filho, né? Ainda falou que bênção que você não me matou, né? O rei ainda ficou usando de falsidade com Davi, mas Davi, ele, que com toda a sabedoria, ele até chorou a morte do rei, depois quando o rei chorou, quando o rei morreu, ele chorou pela morte do rei, ele não queria a morte do rei. Ele nem queria matar, ele nem desejava a morte do rei. Agora eu quero falar de uma fase de Davi aqui, é a sétima fase de Davi, que Davi se torna fugitivo. Davi teve que fugir, ele foi tão procurado e perseguido, ele teve que fugir. E Davi, ele fugiu, irmãos, para um lugar de endividados, de pessoas problemáticas. As pessoas ali eram todas piores que Davi, eram mais carentes da situação do que Davi. E às vezes nós passamos por essa situação. Às vezes nós estamos em um local tentando fugir de alguma coisa, mas as pessoas que estão ali precisam mais de você do que você delas. Então a gente tem que cuidar. Às vezes você tem que dividir um ovo com 10, ok? É fase, né? Então, que nós sabemos aí quando que a gente quer só um treinamento, que nós só estamos passando por um treinamento. Porque se eu soubesse disso há 30 anos atrás, né, eu não teria passado por tantas coisas à toa, como diz, ficar magoada à toa. É só fase, né? Inimigos, todo mundo tem, né? Vem afronta, vem perseguição, mas é fase, vai passar, é só um treinamento. Então, porque o inimigo sabe o que está lá na frente, o que está lá na nossa frente, o inimigo sabe. Lá na nossa frente não está a morte, não está a derrota, lá na nossa frente está o trono, lá na nossa frente está o céu, né? Então, por isso que o inimigo, ele continua lutando e afrontando.
e o Jader Brito. Obrigado aí, presbítero Jader, irmã Amália, família abençoada. Abraço Deus a vocês abençoe todos vocês aí. aí em Ji-Paraná. Continuando aqui, a 8ª fase de Davi, rei de Hebrom, né? Um rei ungido, e aí ele vai reinar uma cidade. Uma cidade que essa cidade de Hebrom foi esse povo aí que com a ajuda de Davi, eles conseguiram prosperar e deu essa cidade para ele reinar aí, né? O povo se tornou próspero, esse mesmo povo que estava endividado lá se prosperou e deu essa cidade de Hebrom. E ele poderia pensar, eu sou um rei, eu fui ungido, agora eu vou reinar uma cidade, uma cidadezinha de um povo aí que começou ontem. Isso acontece muito hoje, né? Ah, pastor, mas o senhor vai me dar as crianças para cuidar? Eu podia cuidar, né, lá dos obreiros lá, não sei, né? Mas o senhor vai me dar logo esse cargo aí que tá bem complicado, que já tá quase no fim. É esse aí que Deus quer que você cuida. Esse aí que Deus quer que você faz crescer. É esse que Deus faz, que quer que você prospera. É com esse daí que você vai se tornar um rei. É só um treinamento. Tem que lembrar que é só um treinamento. Primeiro tem que reinar Hebrom, só uma cidadezinha. Para depois você tomar um reino e se tornar o maior rei, né, de todos os tempos, como foi Davi. Mas primeiro ele foi rei, ele passou 30 anos na espera. Quem de vocês aí tem uma promessa? Porque eu tenho promessa. E aí, às vezes, você quer que a promessa aconteça amanhã. Não, passou 30 anos para Davi chegar a ser rei. E tem gente que recebe a promessa, eu acho que aquela promessa nem era de Deus, porque não aconteceu nunca. Mas não esperou, você ainda não esperou o tempo de Deus, tem o tempo certo, as fases, vai chegar. E Davi soube esperar e passar cada fase ali, né, certinho, e com força e confiante que aquele que tinha prometido, aquele que tinha ungido, ele era Deus, não era qualquer um. E ia chegar o momento de reinar. Agora eu quero falar da 9ª fase de Davi. Muito difíceis. Muito difícil que ele passou e que muitos de nós passamos. Às vezes não tão pesada como ele, que foi a fraqueza de Davi e que ele se tornou assassino por essa fraqueza e o pecado e sofreu grandes consequências, né? Davi, ele teve aquela fraqueza e ele caiu, depois ele matou o melhor amigo dele e, além de tudo, um soldado de frente. Pra quê? Pra ficar ali, tipo, meio que encobrir o pecado dele. E ele ficou ali sem, né, como que se não tivesse entendendo. Isso acontece muito. Isso acontece muito nos dias de hoje. E quando aquele profeta vem e diz, né, o que faz, que conta aquela história da cabra lá, né, da ovelha, da cabra, né, e ele fala, né, tem que matar um sujeito dele. Profeta Natan. E ele fala, tem que matar um sujeito dele. E quando o profeta fala, pois é, esse camarada aí é você. E aí que ele cai em si, que ele cai na real. Mas Davi, ele tinha um coração humilde. Ele sempre se humilhava diante de Deus e se arrependia. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por isso ele era tão amado por Deus. Ele passava por situação, ele passava, mas a gente nunca via Davi reclamando, a não ser quando ele estava muito triste, ele falava da tristeza dele, mesmo assim era com louvor e com cânticos, né? Ele não era reclamando, não, era contando para Deus, Senhor, né? E às vezes a gente só quer reclamar da vida, reclamar da sorte, reclamar da situação. E eu quero falar da 10ª e última fase de Davi, que essa foi uma das piores, que é a punição, que Davi foi punido. Davi, ele pediu para Joabe contar o exército dele. E Joabe ainda falou para ele, mas Davi, mas para que nós vamos contar esse exército? Nosso exército é o maior mesmo. Para que a gente vai contar isso? Deixa isso para lá. Ele, não, conta o exército. E Joabe passou 9 meses.
E até ele chegou com um censo na mão de Davi, com um resultado ali. Quando ele falou o resultado para Davi, e Davi caiu a palavra do Senhor diz que pesou o coração de Davi. E muitas vezes, irmão, nós só pensamos no material, é na conta bancária, é na sua dívida, no dinheiro que te falta. Mãe Cília, não vamos reclamar não. Porque o Davi dela é um reclamão. O Davi que é o reclamão, mas ele é amado do Senhor. Ele fica reclamando, mas talvez é com um jeitinho amoroso dele. E Davi, ele estava ali pensando, não sei se era para se engrandecer, mas o coração dele pesou. Quando ele viu que ele tinha feito algo errado, que ele tinha pensado no material, e muitas vezes nós pensamos só no material, nas coisas do material, essas que nos preocupam de verdade. É porque a gente tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, e esquece que o nosso sustento vem do Senhor, esquece que a nossa proteção, o nosso esconderijo vem do Senhor, como o pastor leu ali no começo. Em vários salmos que você vai lendo os salmos, você vai entendendo ali o tamanho dos cuidados que o Senhor tem pra gente. E Davi, ele pesou o coração dele. Quando ele pesou o coração dele, o profeta veio e disse que ele teria as consequências disso. E aquele pecado, aquela fraqueza de Davi, não foi nem fichinha. Deus nem pesou a mão. Mas quando ele ficou aí só pensando nas coisas, só pensando no tamanho do reinado dele, no tamanho do exército dele, no tamanho das coisas que ele podia fazer com um exército desse tamanho, né? Aí Deus falou. Aí ele pesou o coração dele. Ele colocou a mão na consciência. E aí o profeta disse para ele: você prefere 3 dias de praga? Você prefere 3 anos de peste e fome? Ou 3 meses de perseguição dos seus inimigos? E Davi escolheu cair na mão do Senhor. Porque ele falou: longe de mim cair nas mãos dos homens, porque eles são cruéis. Né? Ele preferiu cair na mão do Senhor, porque ele sabia que o Senhor era amoroso. Ele sabe que às vezes que o Senhor corrige, mas ele corrige aquele que ama. É igual um pai, nós corrigimos o nosso filho, mas nós corrigimos porque amamos. Nós corrigimos para que ele aprenda a não fazer mais aquilo. Nós corrigimos para que ele não venha cair num perigo maior, não cair num delito maior. E isso é o cuidado do Senhor com nós. Então, o Senhor, ele falou: eu prefiro cair na mão do Senhor. E foi muito terrível. Foi muito terrível. A Bíblia fala que foi uma das pestes, das mortandades mais grande. Até Davi falar: Senhor, esse povo não tem culpa de nada. A culpa foi minha. Retira deles esse castigo. E Deus ouviu a oração de Davi e retirou o castigo. Ainda antes do tempo. Então que nós venhamos ter esse coração de Davi. Davi, irmão, apesar das vitórias e das glórias que ele teve, alcançada em toda a Bíblia, não há ninguém que tenha sofrido tanto e por tanto tempo quanto Davi. Mas ele sempre prevalecia com cânticos de louvores ao Senhor, com agradecimentos ao Senhor. E nós temos hoje, né, os salmos dele, para nós aprender e saber como é que vive um homem segundo o coração de Deus. Ele deixou para nós esse exemplo. Nós temos tipo um método para a gente seguir, para ter esse coração segundo o coração de Deus. E logo depois aqui vem Provérbios também. Provérbios não é por acaso que ele tem 31 capítulos. Se você lê um capítulo por dia de Provérbios, você cometia bem menos tolice do que comete. Eu mesmo também, né? Porque às vezes a gente pensa assim: gente, eu leio tanto Provérbios, e o Provérbios é uma comparação entre o tolo e o sábio. E por que a gente faz tanta tolice sabendo aí o que o tolo faz e o que o sábio faz? Por que a gente ainda faz tanta tolice tendo aqui, né, nas nossas mãos um método que você pode seguir, né?
E às vezes a pessoa tem a Bíblia na mão, a palavra do Senhor na mão, e não lê nem um versículo por dia, né? Fica sem alimentar, fica sem... Porque não busca. Porque hoje nós temos tudo com mais facilidade do que os nossos antepassados, né? Que vieram ante nós. E, pastor, quer dar mais uma conclusão aí, pastor? Pastor Alcides Pode falar, Brito, pastor Alcides. Deus abençoe sua vida, varão, lá de Rolim de Moura, Rondônia. Os nossos irmãos aí que estão interagindo, todos vocês, que Deus abençoe. Maravilhosa palavra. É uma palavra para nós meditarmos muito, porque diante de todas essas circunstâncias que Davi viveu, e a missionária foi aqui apontando aqui, chegou a 10 fases, né? 10 fases. E eu observei que... Ainda ficou mais algumas, mas eu não quis acrescentar. Porque... muitas fases, né? Em todas estas fases foi verdadeiramente um aprendizagem, galgando cada vez mais a proximidade para chegar a Deus, né? Porque então é um exemplo para nós. Eu costumo falar, eu tenho um estudo que fala como ser segundo o coração de Deus, né? Então, ilustrado pela vida de Davi. Não quer dizer que seja uma pessoa boazinha, então... Não, tem que ter um coração 100% quebrantado na hora que precisa, reconhecer na hora que precisa, fazer aquilo que nós chegamos a comentar um pouquinho ali, quando a missionária passou ali pelo ponto onde ele chegou, na caverna onde estava o rei Saul, por um propósito dele chegar até ali, cortou a orla do manto, né, que era para ter uma prova que ele tinha passado ali, mas não fez nada de mal contra o seu maior inimigo que estava perseguindo ele para matar. Por quê? Porque ele sempre confiou no Senhor. Ele sabia que a hora de Deus não é a hora do homem. Na hora certa, Deus vai enaltecer as nossas vidas. Tá? Na hora certa, Deus te tira da prova. Na hora certa, Deus te tira do vale. Na hora certa, Ele abre a porta para você. Então, isso vale a pena esperar no Senhor. Tá? Mas nós estamos encerrando, porque já estamos aí concluindo 1 hora de live, e é o culto nosso online no máximo, né? Então, nós já ficamos muito gratos. Domingo voltaremos, então. Domingo nós voltaremos, então, às 18 horas no domingo, para nosso culto do domingo. E como eu disse ontem, estamos aí já tendo uma luz do fim do túnel, porque aqui no nosso país, na Áustria, já se tem uma proposta para que a partir do dia 15 de maio a gente possa voltar a ter os nossos cultos presenciais na igreja, com bastante restrições e cuidado e normas para obedecer, mas estamos ansiosos para chegar esse dia. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a todos os nossos internautas, e que vocês aí do Brasil... Sexta-feira que vem nós temos pregadora. Na próxima sexta-feira de oração. Temos uma pregadora convidada. Temos uma pregadora que vai vir aqui para pregar a palavra de Deus. Amém. Aqui. Aleluia. Então, que bom. Então, como eu estava dizendo, nós estamos ansiosos para retornar aos nossos cultos juntos ali na igreja, mas tudo serve para a edificação das nossas vidas. Essa quarentena não foi por acaso, não. E nós já não podemos mais nem falar quarentena, né? Que isso aqui já tá passou, né? Já passou da quarentena já. Mas graças a Deus por tudo. E Deus tem cuidado de tudo e nada fugiu do controle. Amém. Amém? Quarta-feira nós temos live aí, romântica aí, de 31 anos de casados, né? Aniversário de casamento. E vamos ter live de casal aí, né? Quarta-feira nós vamos estar comemorando em casa mesmo nossos 31 anos, né? De casados. Aqui estaremos então presente? Na quarta-feira. Vamos estar presentes, sim. Não, eu quero presente.
Aí nós vamos Gente, estar... ele tem que me dar presente, não tem? Ó, escreve aí que ele tem que me dar presente, não tem? É uma cobrança pesada aqui, irmãos, aí para fazer um trabalho assim mais voltado para os casais, mas nós vamos estar aqui, o que mais está pesando aqui é a cantoria, que vamos ter que cantar Menina, a aqui. cantoria tá difícil aqui, domingo, ó, Ju. Não quer vir cantar aqui não, Ju? Não pode cantar não, Ju. Acabou a garganta. Amém, então. Queridos, que Deus abençoe, irmã Vamos Ju, orar então, já deu. a todos vocês, que Deus abençoe. E como eu disse, encerramos agora às 18 horas, 24 horas Vai de ter que ter presente jejum aí. e Aleluia. oração. E a igreja do Senhor está vitoriosa. Vocês notaram aí que eu cortei o cabelo, né? Olha, gente, cortou o cabelo, senão eu ia amarrar. Eu falei que ia amarrar, porque Já não estava tava... difícil fazer as lives por causa do cabelo, que já estava atrapalhando o olho aqui, já estava caindo o olho. Pastor já cortou o olha que cabelo, Maline. bonitinho, Obrigado, Maline. Maline. A Maline Você socorreu, contribuiu porque, aí, né? porque Senão ia... eu não ia entrar em contato com a cabeleireira por respeito que ela estava... Realmente todo mundo está parado, mas aí quando a Aline falou, eu disse, eu vou entrar Criar em contato. coragem. Aí foi bom, ela não está realmente trabalhando, fez, porque é uma pessoa que a gente, né, tem uma estima. E Presentes, olha lá, ó. Mais presente, ó. Aleluia! Mas eu recebo. Ele que tem que dar, não é? Mas o que eu estava aqui falando aqui, acho que o raciocínio falhou um pouquinho aqui quando nós entramos para... Por outro lado, mas eu estava falando justamente aí da quarta-feira, né? E nós vamos também, então, estar trazendo um estudo, né? É um estudo resumido, né? Eu vou falar uma palavrinha e ele outra. Falar né? palavrinha, porque não pode falar palavrão. Não pode falar palavrão, então uma palavrinha cada um, e, né? Adentro do limite, porque nós estamos aí no horário de dia, todos vão ouvir, então a gente não pode pegar muito pesado, né, gente? Senão nós ia pegar pesado. Dona Juranda, tá aí ainda, Dona Juranda? Mãezinha, benção, mãezinha, fica com Deus, estamos orando pela senhora, Maria tá bom? Célia, todos vocês aí, dá um ok aí, está tudo bem aí, que nós vamos despedir a oração agora. Eu estava falando das nossas 24 horas de oração e jejum que eu falei, e eu queria então, esse era um do propósito que eu falei que eu estava quase esquecendo, que eu queria agradecer então os nossos irmãos, a igreja, a todos vocês que ficaram aí durante 24 horas, tirando um período contínuo de oração, de joelho dobrado, buscando a presença do Senhor. Muita Isso benção. tem feito a diferença, Tem porque mesmo. eu queria falar é isso aqui. É que eu, então, hoje, quando fui cortar o cabelo, eu conversei com a cabeleireira e perguntei, você teve sobre alguma pessoa, parente ou amigo? Ela falou, sim, 10 ao todo. Daí eu louvei a Deus, eu disse, graças a Deus, eu nem na família, nem na igreja e nem em amigos, eu não fiquei sabendo que houve algum contágio. Mas se houve também, não teve nada de grave. Paz do Senhor, irmã Edna. E Deus contornou tudo, mas está tudo em paz. Agora nós estamos orando, né, e jejuando através do Brasil. Nossa preocupação agora é com o Brasil, né? Porque aqui foi bem tranquilo, graças a Deus. Mas mesmo no Brasil, irmãos, mesmo no Brasil, a gente não tem visto nem amigos, nem pessoal da igreja, né? Mas nós vamos continuar orando, vamos continuar vamos com fé, então, né? com a nossa pra gente oração passar final, essa né? fase dentro da proteção de Deus. Amém. Obrigada, esteja com nós aí na quarta-feira. Aleluia. Então vamos orar. Irmã Carol, Deus abençoe sua vida. Irmã Não, Carol. é tia dela. Não, a Benção, Carol. tia. Pois é, benção, tia Edna. É a tia dela. Sim, a Edna é tia dela, mas eu quero falar da Carol da mesmo. Carol. Eu quero falar, Carol, que a gente tem orado muito por você, porque você é uma das nossas pessoas da igreja que estão diretamente ligados aí com o atendimento da área da saúde, né? Então, conte com as nossas orações. Estamos aqui sempre orando por você e pela família, porque quem não teve ninguém mais na linha de frente do que o pessoal da saúde. Nós temos então a irmã Carol, né, e ainda trabalha com idosos, que é da área da saúde. Graças a Deus, né, irmã Carol, Deus na causa aí. Glória a Deus então. Vamos orar? Nosso Deus e orar. Pai, te agradecemos por tudo, Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso, Sim, Jesus. bondoso. Muito obrigado, meu Pai. E sustenta as nossas Só vidas, temos que Pai. te agradecer E eu e te entrego louvar agora e cada te vida que exaltar, está Senhor online Jesus. aqui
na tua Abençoa proteção, minha debaixo mãe, das tuas Senhor, poderosas dá ela, mãos, restaura a saúde para que o dela, Senhor no possa nome santo abençoar. de Jesus, meu Pai. Dai-nos a Em nome de paz, Jesus. em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos um ótimo final de semana. Domingo voltaremos às 18 horas com o nosso culto Amém. online, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém, irmã Carol. Deus abençoe.